Na Era do Espírito. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Programa que vai ao ar às 8h40 todos os sábados. E hoje nós temos a satisfação de mais uma vez receber nossa irmã Sônia Campos, trabalhadora aqui do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, com um tema bem apropriado para esses dias, perda dos entes queridos, baseado no Livro dos Espíritos, questões 320 a 329, questões 934 a 936. Com a palavra, a nossa irmã. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar com o subtítulo Perda dos Entes Queridos. O Livro dos Espíritos menciona a palavra perda na questão 934. Então Kardec pergunta aos espíritos assim: quando a gente perde um ente querido, a nossa dor então não é mais legítima, mais profunda? A palavra perda está na questão, não está na resposta, né? Eles dizem, realmente, é uma dor, para usar um vocabulário nosso, é uma dor democrática, atinge ao rico, atinge ao pobre, atinge a todos nós. Quando passa para a espiritualidade alguém que nos é muito caro, que nos é muito chegado. E aí nós temos uma prova, porque perder alguém muito próximo de nós, um pai, uma mãe, um filho, cônjuge, é uma prova, é uma expiação, mas antes de tudo é uma lei natural, né? A gente verifica que em muitas famílias há um preparo grande que envolve todo aquele grupo, aquele pequeno grupo social, quando vai nascer uma criança, né? O casal se prepara, faz um acompanhamento médico, a família se enche de afeto para receber e a gente tenta não abordar o assunto morte, como se ela fosse distante de nós. E a desencarnação, a morte do corpo físico, ela é tão natural quanto a reencarnação, né? São duas etapas do mesmo processo, porque a vida continua se desenvolvendo nos dois planos, no plano material e no plano espiritual. E esse é um dos mais belos aspectos, no meu entendimento, da doutrina espírita, porque ela é profundamente consoladora. E quando alguém chega para nós e diz assim, olha, meu filho, meu marido, minha esposa morreu, faleceu, o que a gente pode dizer com certeza? Seu filho, seu marido, sua filha, sua esposa não morreu, está vivo, não está ao alcance dos seus olhos, não está ao alcance do seu abraço, mas está vivo, porém, no outro plano. E nós temos provas em grande quantidade dessa sobrevivência do espírito, né? Que a gente é alma quando está encarnado, passa novamente a condição de espírito quando desencarnado, mas estão aí milhares de comunicações mediúnicas. Toda a doutrina espírita se ampara em comunicação mediúnica e os espíritos dizem, olha, vocês podem ter nessas comunicações já um consolo e uma prova da imortalidade da alma, que é um dos princípios da nossa doutrina, né? E tem o da imortalidade da alma, esse é amplo, né? A maior parte das religiões o adota, mas nós temos também um outro que trata da comunicabilidade entre os espíritos. E eles dizem, no momento, né, atualmente, por intermédio de médiuns, enquanto os vossos sentidos ainda não forem suficientemente desenvolvidos. Porque, ao que tudo indica, em algum momento do nosso desenvolvimento, nós vamos poder estabelecer uma comunicação própria, sem intermediários, porque o médium é um meio, né? Ele é um intermediário para essa comunicação entre os dois planos. Quando é muito comum a gente receber aqui no centro pessoas que estão enlutadas, passando um momento de muita dor, e a pessoa, numa primeira abordagem, ela chega aqui e diz assim, olha, perdi meu filho.
E a gente reconhece que é uma dor legítima, é uma dor profunda. E num segundo momento, o que eu gosto de dizer para essa pessoa? Não perdeu. Porque o laço que os une, se for um laço profundo de afeto ou de amor, ele sobrevive à morte física. Ele continua entre os planos. E se tudo correr bem, talvez até a gente seja agraciado com uma nova oportunidade de conviver com aquele espírito que é tão amado. Não necessariamente no mesmo papel, porque às vezes os papéis se invertem, né? Nosso próprio gênero sexual vai se inverter e aquele que foi hoje meu filho, no futuro pode ser meu pai e vice-versa. Então a gente não deve perder a esperança, apesar da dor. A gente sabe que tem que viver o luto para não viver em luto, né? Uma coisa é viver o luto, chorar aquela perda, porque afinal de contas é a perda do contato diário, do contato físico, né? Desse calor material. Isso sim a gente perde, mas a gente não perde o afeto. Se o laço era de amor, ele não se perde com a morte física, porque esteja onde estiver, aquele espírito continua sendo sensível à nossa própria felicidade e infelicidade. Então, não há perda, né? A vida não tem ponto final. A vida tem vírgulas e tem recomeços. Não tem ponto. Muito bem. Vai lembrar também quando a gente vai se despedir de um filho aqui que vai para um outro país, passar um tempo lá, a gente fica um tempo afastado. Né? É que nós espíritas temos que exercitar mais essa visão de que estamos dentro desse grande processo que nem a irmã citou, né? Mas a maioria de nós se esquece, fica envolvida no terra a terra, no cotidiano e vive só por um momento. Até mesmo nessas experiências que a gente vai de pai, de mãe, de filho ou de filha, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Exatamente. Buscar a Deus, a iluminação, né? Para poder, ambos vivendo experiências diferentes, mas buscando iluminação própria. E quando a gente sabe que um filho está lá longe e está indo bem, nós aqui ficamos o quê? Aliviados. E nossos pais que estão lá, ou nossos entes queridos que já foram, querem olhar aqui para a Terra e ver que nós estamos indo bem também. Exatamente. Que nós transformemos esse nosso dia a dia em atos úteis, bons, nobres, né? Edificantes, para que eles também fiquem em paz lá, né? Sim. Nós temos hoje é o dia de finados, né? Então a gente vê uma grande quantidade de pessoas que acorrem aos cemitérios prestando suas homenagens. Gostaria de ler uma questão do Livro dos Espíritos. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção? Eles respondem: a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente, é a representação exterior do pensamento. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita pelo coração, com o coração, né? E desse modo a gente pode pensar, é muito válido visitar, ir com a família, visitar aquele túmulo. Há pessoas que dependem de um local para se concentrar melhor, mas nós podemos também fazer essa prece com profundidade, com sentimento, a partir da nossa casa. O tempo aqui não nos permite nos alongarmos mais, mas há um ditado hindu que foi reproduzido mais de 5.000 anos depois numa fala de Chico Xavier. A paz de quem se foi depende da paz de quem ficou, porque as nossas emoções reverberam no bem-estar deles também, desses nossos irmãos. No momento em que eles vão passar por uma perturbação, é fundamental que a gente fique em paz, que a nossa crença num Deus, um Pai amoroso que nos permite tantas chances de voltar, não se perca no meio do luto. Muita paz a todos, obrigado pela audiência e até a próxima semana. Meus amigos, eu gostaria de lembrá-los de que nas 2 últimas semanas de novembro e nas 2 primeiras de dezembro, nós realizamos na livraria do Centro Espírita Amor e Humildade a Feira do Livro Espírita. Durante 4 semanas, excelentes ofertas da literatura espírita da melhor qualidade à sua disposição para presentear os seus amigos, seus familiares nessa época de Natal. Na Era do Espírito.